Olá, internautas, bom dia, bem-vindos a mais um programa Universidade Aberta, transmitido pela AltV. Agora são 10 horas e 20 minutos e hoje falaremos sobre um projeto que a Oriba apoia em duas universidades paulistas. Um atua na cidade de Vargem, São Paulo, próximo a Bragança Paulista, e o outro na cidade de Córrego Fundo, Minas Gerais, próximo à cidade de Formiga. E para isso nós trouxemos 3 entrevistados para vocês. Temos conosco Marcelo Akutagawa, temos Beatriz Cássia Carro, Beatriz, e João Vitor Cabral Costa, que é o coordenador geral do projeto. Muito bem-vindos todos vocês e bom dia antes de mais nada. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. E agora vamos conversar com eles a respeito desse projeto, mas antes eu gostaria de saber da Beatriz, do Marcelo e do João o porquê que eles resolveram realmente apoiar esse projeto, o que foi que os induziu a fazer isso. Vamos começar pelo Marcelo, por favor. Então, não sei, acho que desde que apresentaram o projeto para mim, eu me encantei muito, assim, pelo fato de poder ajudar pessoas, né, poder ensinar um pouquinho tudo que a gente aprendeu na faculdade, passar um pouquinho desse ensinamento para a população. Acho que isso me motivou muito, né, o simples fato de poder ajudar outras pessoas, eu acho que foi a minha grande motivação, assim, sabe, que eu nunca fiz algum trabalho parecido, então acho que isso foi, assim, o principal fator, assim, sabe, para mim. Dizem que quando nós fazemos o bem para o outro, na verdade a gente está fazendo o bem para nós mesmos, né? Com certeza. Você sente isso realmente na pele? Não, com certeza, dá para sentir isso. Eu acho que a gente acaba, aprendendo talvez até mais do que a gente acaba ensinando para a população, né? Porque o retorno, assim, é muito grande, assim, sabe? Acho que pequenas coisas que a gente faz, acho que para a população, acho que para a gente mesmo, assim, sabe, é uma grande coisa, assim, sabe? Simples atos, eu acho que faz toda a diferença, assim. Muito bem, obrigada, Marcelo. A Beatriz Cássia Carro não é a primeira vez que ela está aqui nos nossos estúdios, não é, Beatriz? Já conhecida pelos nossos internautas, espero que vocês lembrem dela. Mas, Beatriz, você também, o que foi que te induziu a participar desse projeto, a se engajar mesmo? Bom, eu conheci assim que eu entrei na faculdade, né? Então eu já estava, assim, em estado de graça, né? Por ter passado e tal. E aí eu conheci o projeto e eu me apaixonei, assim, ir para uma cidade que você não conhece, ajudar todo mundo. E todo mundo que já tinha ido falava que era uma experiência, assim, maravilhosa. E aí eu fui pra lá e realmente é maravilhoso, sabe? Você se doa, de verdade, ajuda todo mundo. E as pessoas também agradecem muito, sabe? Você sente isso. E daí eu me apaixonei e não consegui mais largar, né? Muito bem. Daqui a pouco, internautas, vocês vão saber mais objetivamente sobre esse projeto, o que eles fizeram. Porque, afinal de contas, eles estão fresquinhos, chegando de viagem. Vou contar para vocês o que eles aprontaram por lá. João Vitor Cabral Costa, o que foi que te induziu a participar desse projeto? Aliás, hoje você é o coordenador geral do projeto, né? É uma responsabilidade agora que a gente tem, né? Mas eu também, como a Beatriz, e acredito como tem sido com o Marcelo também, desde a primeira vez que a gente teve o contato com a jornada na faculdade, né, que ela foi apresentada, é um trabalho que é apaixonante, só de ouvir falar, a gente vê pelo brilho nos olhos dos nossos veteranos contando como que foi, que a gente brinca que sempre que a gente vai para a jornada a gente não volta diferente, né, então isso, sei lá, a priori induz uma curiosidade, mas que depois a gente ver que essa vontade de querer mudar o mundo, de poder ajudar as pessoas, que a gente fica enfurnado dentro da sala de aula só, e não tem graça, assim, a gente trabalhando no laboratório, de jaleco, se a gente não estiver lá trabalhando com as pessoas, vendo o brilho nos olhos das crianças, e é maravilhoso, eu fui contagiado por essa vontade de querer mudar, assim, tudo aquilo que eu aprendi, eu poder devolver para a população na forma de conhecimento, podendo mudar a vida delas. O João Vitor, gente, internautas, eu não sei se vocês estão captando a energia dele, mas ele contamina, porque realmente parece que é maravilhoso, que ele fala, pô, ele brilha. Todos vocês, né? Mas ele tá, assim, super entusiasta, dando ênfase às palavras, tô amando, ele realmente... Então vamos lá, vamos começar com você, João Vitor. Vocês acabaram de chegar de viagem, fresquinhos, e eu queria que vocês contassem para os internautas o que vocês realizaram nesse projeto na prática. Vamos lá. Olha, na prática, primeiramente a gente teve um trabalho de campo, né? A gente
primeiro a gente trabalha com a divulgação para poder apresentar o trabalho com a cidade, e o pessoal de campo, né, como vocês puderam ver no vídeo agora há pouco, a gente visitou as casas das pessoas, né, depois de um longo treinamento, 6 meses de treinamento, pra gente, uma prova de seleção para a gente conseguir, infelizmente a gente não consegue levar todo mundo, e lá a gente conseguiu trabalhar visitando a casa das pessoas, a gente faz um questionário, né, para poder levantar os dados de cada família, né, e a gente já deixa o potinho coletor para a gente poder fazer os exames de fezes, e com as seguintes visitas, né, a seguinte visita para a gente poder fazer outro exame, né, o de swab, que às vezes as criancinhas temem um pouco, ficam um pouco tímidas, mas com isso a gente foi também dando uma orientação de uso correto de medicamentos, que é uma parte importante também, que a gente aprende bastante sobre medicamentos, né, que afinal o curso de farmácia que a gente faz é o que a gente trabalha, né, o nosso foco. Durante as tardes da semana a gente realizou palestra com os adultos, né, palestras com temas variados sobre, por exemplo, ano passado a gente trabalhou com depressão, esse ano a gente tentou trabalhar com eles a relação da família, como trabalhar com dependente químico, assim, foi bem interessante, fora as brincadeiras com as crianças, né, a gente faz a brincadeira com as crianças tentando ensiná-los, né, assim, não só brincando, mas tentando aprender como, por exemplo, trabalhar com reciclagem, com a importância do meio ambiente e tudo mais. E além disso, no fim de semana a gente também realizou as campanhas, né? A gente, no total, a gente trabalhou com cerca de 400 pessoas, realizamos por volta de 400 exames, né, de diabetes, de hipertensão, e fora os exames de anemia das crianças, né? E outro trabalho que a gente realizou bastante, que a gente trabalhou, a gente levantou, né, fez uma análise microbiológica da água, né, para poder analisar a qualidade da água, que a gente dá uma orientação de parasitoses depois na casa das pessoas, mas se a gente não souber a qualidade da água que eles consomem, né, isso pode ser um problema. Então a gente fez um levantamento para levar para a prefeitura, né, isso foi bem interessante também, né. Esse ano, que foi até diferente dos outros anos, a gente realizou 2 atividades novas, que foi o Plantas na Escola. A gente tentou levar para eles um pouco, falar sobre plantas medicinais, que muita gente às vezes, eles têm um trabalho costumam tomar chá, que o avô indica, tem no quintal, mas muitas vezes isso, a gente não sabe se eles estão fazendo da forma correta. Então a gente tentou levar esse trabalho, fora que no último dia a gente fez o nosso encerramento, que infelizmente foi o 4º e último ano na cidade de Córrego Fundo. Então a gente fez o encerramento e foi uma atividade curiosa até que a gente fez, que a gente tem um ideal que é de multiplicar, formar multiplicadores de conhecimento, né? Que nosso projeto não é meramente assistencialista, né? A gente visa orientar a população para que quando a gente vai embora, eles continuem trabalhando e levando a cidade para frente com tudo aquilo que eles aprenderam. Então a gente fez um projeto que a gente chamou de Jornadeiros Mirins, que durante aquelas brincadeiras que a gente fazia com as crianças, a gente foi ensinando todos os pontos principais para os jornadeiros. E nesse nosso último dia, né, no nosso encerramento, a gente deu batas verdes, que foi a nossa cor desse ano. A gente deu batinha verde para todos eles, né, para que eles fossem os jornadeiros mirins, para que eles fossem os jornadeiros de Córrego Fundo e continuassem com o nosso trabalho na cidade. E você sente isso na prática, que em 4 anos, ao longo de 4 anos, 4 anos, você falou? 4 anos. Exatamente. Quais foram as principais mudanças? Vocês acham que vocês cumpriram com o objetivo realmente? Todos os ensinamentos de vocês acabou por ser implantado realmente na comunidade? E é isso? Resultou no que vocês esperavam? Olha, às vezes é difícil a gente tentar mensurar isso por números, estatística, mas a gente consegue ver isso nos olhos das pessoas, né? Principalmente nesse encerramento, que várias das pessoas, muitas delas que nos acompanharam pelos 4 anos, essas pessoas vieram falar com a gente, agradecer, e a gente consegue ver isso nas pequenas histórias, né? Nas pequenas histórias que chegam até a gente, né? Tem até uma colega minha, que foi no primeiro ano que ela foi para Córrego Fundo. Ela foi numa família na zona rural, né, a família simples, fechada, trabalhou, fez todos os exames, deu orientação, e na hora que eles foram se despedir, né, o pai da família chegou para ela, deu um abraço, agradeceu e falou: olha, obrigado, vocês ensinaram a gente a viver. E são histórias como essa que tocam a gente e que mostram que realmente a população tem um retorno, sabe, o brilho nos olhos das crianças, todo mundo chorando, emocionado quando a gente foi se despedir. Mas um dos pontos mais marcantes, que foi até o que nos inspirou a fazer esses Jornadeiros Mirins, foi uma dupla de colegas nossas. Elas estavam passando, né, indo para a próxima casa que elas iam visitar, e tinha umas criancinhas brincando, e eles pararam e falaram: mas por que vocês estão brincando, né?
E as crianças falaram, a gente tá brincando de jornada. Nossa, mas por que vocês estão brincando de jornada, né? A gente vai na casa das pessoas, faz um monte de pergunta e fala pra elas o que tá de errado pra poder fazer certo. A gente fala, realmente a gente conseguiu passar pras crianças aquilo que realmente precisavam mudar, e as crianças são as principais sementes que a gente podia deixar. Que daqui a uns anos são elas que vão estar na ativa, elas que vão ser a população, o braço de Córrego Fundo mesmo. E com essas histórias a gente consegue ver histórias de pessoas que vieram pra gente e falaram, olha, por causa de vocês eu descobri que eu sou diabético, fui no médico, vou me tratar, sabe? São histórias como essa que emocionam a gente e mostram realmente como o projeto conseguiu tocar mesmo a população. Muito obrigada, João Vitor. E agora temos aqui no chat, aliás, no Linha Direta, uma pergunta da Ana Paula para a Beatriz. Ela quer saber o seguinte, quantos dias que vocês ficaram por lá? A gente ficou 16 dias, né? Contando. Deixa aí. Ficamos 16 dias, foi trabalho intenso, assim, dormindo pouco, mas a comida era muito boa, né? Mas a comida era preparada como? No alojamento? No alojamento, pelas merendeiras lá da cidade mesmo. Uhum. A comida era fantástica. Mas a gente trabalhava, se doava mesmo, sabe? E esses 16 dias eles passaram muito rápido. A gente nem viu passar, sabe? Não dormia, ficava o maior tempo possível acordado, fazendo as coisas, resolvendo, passeando, aproveitando a cidade, ajudando todo mundo. Mas passa muito rápido. 16 dias, assim, vendo agora, assim, parece muito pouco, sabe? Se pudesse ficar um mês, assim, 2 meses, seria legal. Muito bem, mas acho que são bons dias para vocês poderem implantar a ideia de vocês, né? Uhum. Muito bem. Marcelo, será que você poderia nos contar um pouco sobre a seleção para participar desse projeto? Porque o João Vitor mencionou que existem muitas pessoas que querem participar, mas infelizmente não há vaga para todos. Isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para os internautas como Então, funciona. assim, a gente infelizmente só consegue um ônibus, né? A gente precisa fretar um ônibus para levar para Córrego Fundo, né? Então são aproximadamente umas 40 pessoas, mais ou menos, são 36 pessoas, mais ou menos, que a gente consegue levar, né, lá para Córrego Fundo. Então a gente, infelizmente, tem que fazer uma prova de seleção, né? Acho que esse ano foi aproximadamente mais ou menos 100 inscritos, então a gente infelizmente tinha que fazer uma prova de seleção. Então, assim, durante todo o segundo semestre, né, a partir de agosto, a gente realiza treinamentos, né? Então, sobre temas diversos, então parasitoses, sobre diabetes, hipertensão, anemia, uso correto de medicamentos, que são coisas que são temas que eles vão precisar para orientar a população. Então a gente precisa fazer um treinamento com eles para ver se eles estão sabendo sobre esses temas, porque eles vão ter que orientar a população. Então eles precisam estar sabendo de todos esses temas, né? Então, e no final do ano, aproximadamente lá em novembro, mais ou menos, a gente realiza essa prova, seleciona essas pessoas e faz o grupo fechado, né, com esses alunos, e a partir da prova, depois da prova, da seleção, com esse grupo fechado, a gente realiza já uns treinamentos mais práticos, que seria do exame de anemia, o exame de diabetes, exame de pressão, e até a jornada, né, até em janeiro. Aí, no final do ano, a gente encerra, né, os treinamentos, e em janeiro a gente já ir com o grupo fechado, já sabendo tudo, já sabendo tanto na teoria quanto na prática, né? Então... Muito obrigada. Internautas, se vocês tiverem mais alguma informação, enfim, alguma pergunta a ser feita sobre a jornada deles por lá, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu sei, Adriano, que você fez 2 perguntas. Eu prometo que depois do intervalo eu volto com as suas perguntas. Mas antes eu gostaria de mencionar o comentário do Laerte. Ele diz o seguinte: 16 dias é realmente muito pouco, mas melhor do que nada. Mas com certeza esses 16 dias para eles é uma experiência de vida, né? Esses 16 dias não são só 16 dias, mesmo porque vocês correram contra o tempo e dormiram muito pouco. Então, na verdade, acaba sendo muito mais, viu, Laerte? Tá certo? Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Universidade Aberta para vocês.